Conhecendo um pouco mais. Hoje, o mercado de trabalho exige conhecimentos básicos de informática, não só no que se refere aos softwares, mas ao hardware também. Importante saber, por exemplo, o que é um HD, para que serve um processador, qual a função da memória RAM e assim por diante. Nada de recursos avançados. Isso pode ser deixado para quem quer se aprofundar no assunto. No entanto, ter conhecimentos básicos do assunto é essencial até mesmo para lidar com determinadas situações, como observar o reparo de seu PC por um técnico, por exemplo. Este artigo é voltado aos iniciantes ou aqueles que tiveram um branco no assunto. Aqui vai um resumo sobre cada um dos principais componentes de um computador pessoal, assim como abordará as suas utilidades e suas principais funções. Divisão do computador. Hardware. Todo equipamento, suas peças, isto é, tudo que pode ser tocado, denomina-se hardware. Alguns equipamentos como monitor, teclado e mouse são também chamados de periféricos. Outros exemplos de hardware: memórias, processadores, gabinetes, disco rígido, etc. Software consiste na parte em que não se pode tocar, ou seja, toda a parte virtual, onde estão incluídos os drivers, os programas e o sistema operacional. Processador. Este é o grande pivô da história. O processador, basicamente, é o cérebro do computador. Praticamente tudo passa por ele, já que é o processador o responsável por executar todas as instruções necessárias. Quanto mais poderoso for o processador, mais rapidamente suas tarefas serão executadas. Todo processador deve ter um cooler ou algum outro sistema de controle de temperatura. Essa peça, um tipo de ventilador, é a responsável por manter a temperatura do processador em níveis aceitáveis. Quanto menor for a temperatura, maior será a vida útil do chip. A temperatura sugerida para cada processador varia de acordo com o fabricante, com o mecanismo e com o desempenho. Procure saber com o fabricante qual a temperatura ideal para o seu processador. Se o valor estiver acima do limite, talvez seja necessário melhorar a ventilação interna da máquina. Para conhecer a temperatura, fabricantes de placas-mães costumam oferecer programas próprios para isso. Em muitos casos, também é possível obter essa informação no setup do BIOS. Vale ressaltar que cada processador tem um número de pinos ou contatos. Por exemplo, o antigo Athlon XP tem 462 pinos. Essa combinação é chamada socket e logo é necessário fazer uso de uma placa-mãe que aceite esse modelo, esse socket. Assim sendo, na montagem de um computador, a primeira decisão a se tomar é qual processador comprar, pois a partir daí é que se escolhe a placa-mãe e em seguida o restante das peças. O mercado de processadores é dominado essencialmente por duas empresas, Intel e AMD. Memória RAM. RAM significa Random Access Memory, memória de acesso randômico. Nela, os dados se perdem quando o computador é desligado. Os módulos de memória, também conhecidos como pentes de memória, são os responsáveis pelo armazenamento dos dados e instruções que o processador precisa para executar suas tarefas. Esses dados são fornecidos pelo usuário ou retirados do HD. Existe também uma categoria chamada memória ROM, que armazena permanentemente os dados. Existe mais de um tipo de memória RAM. Cada um tem uma forma de encapsulamento e um modo de funcionamento. Atualmente, o tipo de memória mais usado é o padrão DDR3, disco rígido HD.
O disco rígido serve para armazenar dados permanentemente ou até estes serem removidos. Fisicamente, os HDs são constituídos por discos. Estes são divididos em trilhas e, por sua vez, estas são formadas por setores. Os HDs podem armazenar até centenas de gigabytes. A velocidade de acesso às informações dos discos depende, em parte, da rapidez em que estes giram. Os padrões mais comuns são de 5.400 RPM, rotações por minuto, 7.200 RPM e 10.000 RPM. Para serem usados pelo computador, os HDs precisam de uma interface de controle. As existentes são IDE, SCSI e SATA. Placa-mãe. Este componente também pode ser interpretado como a espinha dorsal do computador. Afinal, é ele quem interliga todos os dispositivos do equipamento. Para isso, a placa-mãe possui vários tipos de conectores. O processador é instalado em seu soquete. O HD é ligado nas portas IDE ou SATA. A placa de vídeo pode ser conectada nos slots AGP8X ou PCI Express 16X. E as outras placas, placa de som, placa de rede e etc., podem ser encaixadas nos slots PCI ou, mais recentemente, em entradas PCI Express. Essa tecnologia não serve apenas para conectar placas de vídeo. Ainda há o conector da fonte, os encaixes das memórias, enfim. Todas as placas-mãe possuem BIOS. Trata-se de um pequeno software de controle armazenado em um chip de memória ROM, que guarda configurações do hardware e informações referentes à data e hora. Para manter as configurações do BIOS, em geral, uma bateria de níquel-cádmio ou lítio é utilizada. Dessa forma, mesmo com o computador desligado, é possível manter o relógio do sistema ativo, assim como as configurações de hardware. Placa de vídeo. Eis outro importante item no computador. Cada placa de vídeo gera tudo o que vai aparecer em seu monitor de vídeo, como imagens de jogos e aplicações, efeitos, etc. Hoje tem-se uma imensa variedade de placas, porém, as marcas mais conhecidas desse segmento são a AMD e a NVIDIA, duas fortes concorrentes. Na verdade, ambas produzem o chip gráfico, ou GPU, uma espécie de processador responsável pela geração de imagens, principalmente em aplicações 3D. É possível encontrar no mercado placas-mãe que possuem placas de vídeo on-board, isto é, onde o vídeo é fornecido de maneira integrada. Esta característica permite economia de gastos, porém pode afetar o desempenho do computador, motivo pelo qual esse tipo de hardware é indicado apenas para computadores destinados a atividades básicas. Drives de disquete e CD-ROM DVD. Os drives de disquete são itens que caíram em desuso, ou seja, é muito raro encontrar no mercado computadores que utilizam esse dispositivo. O disquete consiste em uma espécie de capa quadrada que protege um disco magnético que suporta até 1,44 MB. Por oferecer pouco espaço para armazenamento de dados e por sua fragilidade, estes discos perderam sua utilidade. O drive de CD-ROM, DVD, é basicamente um dispositivo que lê CDs e ou DVDs. Hoje é comum ter aparelhos leitores de CDs e DVDs, que também fazem gravação de dados. Tempos atrás, o mercado contava apenas com leitores e gravadores de CDs. A seguir, uma lista dos diferentes tipos de drives de discos existentes. CD-ROM serve apenas para ler CDs. CD-RW, gravador,
Serve para ler e gravar CDR e CDR-W. CDR-W e DVD Combo. Serve como leitor de CD-ROM e de DVD, além de gravador de CDs. DVD-RW, gravador. Esse driver é um dos mais completos, pois lê e grava CDs, assim como lê e grava DVDs. Note que, embora em quantidade menor, também é possível encontrar computadores equipados com unidades Blu-ray. Monitor de vídeo. Semelhante a uma TV, é responsável por transmitir as informações visuais do computador. Por muito tempo, a tecnologia mais usada nos monitores foi o CRT, que hoje perdeu espaço para a tecnologia LCD. Os monitores mais comuns encontrados no mercado oferecem telas de tamanhos que vão de 17 a 23 polegadas. Hoje em dia, é muito mais vantajoso ter um monitor com pelo menos 19 polegadas, uma vez que a diferença de preço em relação a modelos menores é pequena. Gabinete. O gabinete é uma caixa metálica ou com elementos de plástico, vertical ou horizontal, que guardam todos os componentes do computador, placas, HD, processador, etc. Geralmente encontrados nas cores bege e preta, cada vez mais surgem alguns modelos que possuem algum tipo de arte, que contam com cores, luzes ou outros elementos chamativos. Muitas vezes são os próprios usuários que elaboram esses efeitos. No gabinete fica localizada também a fonte de alimentação, que serve para converter corrente alternada em corrente contínua para alimentar os componentes do computador. Assim, a placa-mãe, os drives, o HD e o cooler devem ser ligados à fonte. As placas conectadas dos slots da placa-mãe recebem energia por esta, de modo que dificilmente precisam de um alimentador exclusivo. Gabinetes, fontes e placas-mãe precisam ser de um mesmo padrão, do contrário, acaba sendo praticamente impossível conectá-los. O padrão em uso atualmente é o ATX. Os tipos de gabinetes verticais variam conforme a quantidade de baias. As baias são aquelas gavetinhas, no português vulgar, localizadas na parte frontal do gabinete. Nos espaços das baias é que drives de CD, DVD e outros são encaixados. Nos gabinetes ainda é possível encontrar os seguintes itens: botão turbo apenas em gabinetes antigos, botão reset, botão ou chave para ligar o computador power, LED de power ou LED indicador de modo turbo, apenas em gabinetes antigos, LED indicador de acesso ao disco rígido, indica que o disco rígido está sendo acessado. Display digital, para indicação de clock, apenas em gabinetes antigos. Periféricos gerais. Para finalizar, falta ainda citar o teclado e o mouse. Obviamente, o teclado serve para digitação, porém ele também pode ser usado em jogos em combinações de teclas para acesso rápido ou determinados aplicativos. Há inclusive vários modelos de teclados que fogem ao padrão convencional e adicionam recursos extras no acesso a diversos tipos de aplicações. Os mouses, dispositivos que servem para guiar uma seta, cursor, da tela do computador, também são itens essenciais. Há basicamente dois tipos de mouse: o de bolinha, que usa uma esfera para movimentar o cursor, em desuso, e o mouse óptico, que faz a movimentação da seta por meio de laser, tecnologia que oferece mais precisão à captação de movimentos. Mouses e teclados costumam ser conectados ao computador por meio de portas, chamadas PS2, mas estas estão caindo em desuso, dando lugar às conexões USB, que também servem para conectar câmeras digitais, MP3, pendrives
impressoras, scanners e etc. Antigamente, mouses utilizavam conectores seriais. Teclados faziam uso de uma porta denominada DIN e impressoras e scanners usavam uma entrada chamada paralela. Informações obtidas no site InfoWestern.